Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um Discute Sim podcast. Se você ainda não se inscreveu lá na nossa página no YouTube, dá um pulinho lá, se inscreva. Tá lá todas as entrevistas na íntegra. E também tem a nossa página no Instagram. Já vai lá também, segue a gente, acompanha os cortes lá, tá bom? Hoje mais um convidado especial, um cara assim que eu tenho muita estima e que tem muito a ver com a nossa página, com o nosso assunto, né? Porque o dito popular fala que tem três coisas que não se discute: futebol, política e religião. Mas aqui se discute sim. E a gente está com ele aqui, pregador da palavra de Deus, ministro da palavra de Deus, atleta de futebol, profissional na área de futebol, de educação física, está se especializando aí, um cara querido por todos, por onde ele passa, ele deixa a marca dele. É aquele negócio que a gente fala, né? O cristão, por onde passa, ele deixa aquele rastro brilhante. Hoje aqui, Robinho, Carlos Henrique, prazer receber você aqui, meu irmão. Prazer todo meu. Gustavo, muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Eu faço as suas palavras as minhas, né? Você é um cara que eu admiro muito, um cara que eu acompanho há muito tempo. Cresci vendo jogar e estar aqui com você aqui é uma honra. Que isso, prazer é nosso, Robinho. Cara, já vamos mandar bala aqui, né? Eu converso com muitas pessoas e falo assim, aquele papo de padaria, aquele papo que a gente se encontrava, conversava, a gente quer externar isso para as pessoas, porque a gente entende que o debate, a informação, são formas educacionais da gente alcançar muitas pessoas aí, e a gente já tem colhido esses frutos aqui no programa, né? A gente gravou 3 até agora, com 3 convidados, né? Muito bacana, Roger, Cristiano Breda e o Jeffo, presidente do Pulo, e a gente já tem colhido esse testemunho aí de que, pô, falou daquilo lá, foi bacana demais, que conversa boa, dá vontade de ficar ouvindo mais tempo. Então, hoje você aqui com a oportunidade, cara, já começar perguntando para você um pouquinho aí, sua apresentação, Robinho, a infância, como foi? Meu nome é Carlos Henrique, né? E o Por pessoal. que Robinho? O Robinho é meu cunhado, né? Ele, na época do Santos, o Robinho mesmo, a gente estava jogando futebol lá na quadra e sempre fui fã do Robinho desde novo, desde que vi ele jogando. E aí comecei a soltar as pedaladas ali, e aí apelidaram com o Robinho, aí falaram que eu parecia um pouquinho. E aí ficou Robinho até hoje aí. Já tentei tirar algumas vezes, mas não teve jeito, pegou e até hoje é Robinho. Mas o meu nome mesmo é Carlos Henrique. Que legal. Fala um pouquinho de sua infância aí, Robinho. Minha infância, né, Gu, como você bem sabe, né? Primeiro apresentar, né, Carlos Henrique, sou casado com a Luana Aparecida, minha esposa, amor da minha vida. Sou filho do José Carlos, filho da Eliane. Cresci no Campos Elísio, né? Um sonhador de futebol, né? Sempre tive esse sonho de ser jogador. Uma infância muito boa. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas que sempre me educaram. Então eu tive uma infância assim muito produtiva. Que bacana. E aí, e aquele sonho, Robinho, de, né, muitas crianças aí, meninos no Brasil, né, já nascem sonhando em ser jogador de futebol. Conta um pouco de sua trajetória, como foi correr atrás disso, desse sonho aí de menino. Acho que, como você mesmo disse, né, Gu, acho que todas as crianças, jovens, acho que adolescentes aí sonham, né, em ser jogador de futebol e comigo não foi diferente, né? Meu pai desde cedo, né, sempre gostou de futebol também, né? Então trouxe essa paixão para nossa família. E eu também desde novo, né, sempre gostei. Tinha projetos sociais ali no Campos Elísio, ali no Campo do Lixão, onde eu falo que ele é meu quintal. Então, eu sempre desde novo corria atrás de futebol, sempre acompanhei, né, os times da várzea desde pequeno. E aí foi brotando isso no meu coração, crescendo, correndo atrás e consegui realizar, né, esse sonho. Eu costumo dizer que Deus tem os seus planos, Deus tem a sua forma, né, de trilhar os nossos caminhos. E acredito que a melhor forma que ele traçou o meu caminho, a minha vida, eu sou muito grato por isso. Mas desde novo, sempre sonhei, sempre corri atrás de ser jogador. Não foi fácil, consegui chegar no objetivo e é isso aí. E você jogou profissionalmente, Robinho? Chegou a jogar? Por onde você passou?
Joguei sim, Gu. Joguei na categoria de base. Joguei primeira vez com 15 anos, eu saí. Né? Eu posso até dizer um pouco que naquela, naquela crescência que eu tava de evolução, infelizmente, né? Eu falo infelizmente, porque meu pai e minha mãe acabou se separando. E eu tinha passado no Guarani na época, né? O João Paulo era o treinador lá, tinha me dado a bolsa. Então, tava bem encaminhado. E aconteceu esse imprevisto, né? Da separação do meu pai e da minha mãe. Deu uma atrapalhada ali na minha caminhada. E eu parei de jogar bola, né? Com meus 13 para 14, ali, 15 anos, já tinha dado uma parada. E aí foi voltar, assim, a acender a chama com 15 anos. Que o amigo do meu pai, o Baianinho, sempre ajudava, sempre via que eu tinha potencial. Ele arrumou uma avaliação para mim em Limeira. Tem a Inter, né? Tem o Independente, mas tinha o Limeira. Ah, eu lembro que fizeram isso. Isso, aí tinha, eu acho que era os Osmar Santin, que era o dono na época. E eu fui fazer uma avaliação lá, o treinador era aquele Júlio César, seleção brasileira, o zagueiro. Ô, zagueiro, Júlio César. Júlio César jogou na Alemanha. E aí também tinha o Giba, que era o auxiliar dele. Só que eu cheguei no meio do campeonato, né? Já tava andando o Campeonato Paulista. E eu nunca tinha jogado e tal. Só que eles me viram que eu tinha potencial. E o Giba me indicou lá pro Rio Grande do Sul pra jogar o gauchão. E aí foi a primeira vez que eu comecei a trilhar aí nos caminhos de futebol. Fui pro Sul, joguei o gauchão lá. Fiz um campeonato muito bom. Depois eu voltei, né? Tinha ainda contrato pra ficar lá. Mas eu voltei, então, tipo assim, as pessoas já sabiam que eu tava jogando, tinha feito um bom campeonato. Aí falaram pra mim que fazer uma avaliação na Ponte. Aí eu vim aqui na Ponte, naquele famoso peneirão, né? E aí, graças a Deus, também, o treinador na época, ele me aprovou. Aí eu joguei o Regionais pela Ponte. E depois do Regionais, a gente ia jogar a Taça São Paulo. Só que o Regionais, a nossa meta era ser campeão, né? E a gente perdeu na semifinal e o pessoal acabou liberando a gente. E da Ponte Preta eu fui pra Inter de Limeira, o Gil, treinador do Secojão, Gil. Gil, pô. Paizão pra mim, foi um cara que me ensinou muito. Nossa, eu carrego muita coisa até hoje que ele me ensinou na Inter. Joguei até São Paulo pela Inter. Logo em seguida, o pessoal do Independente viu que eu tinha potencial, me levou pro Independente, jogar o Sub-20, né, do Campeonato Paulista. E do Campeonato Paulista do Sub-20 eu fui e joguei profissional, né? E aí dali eu fui, treinava com o profissional. Só que eu queria jogar, né, Gu? A gente tem um sonho, a gente quer realizar o sonho, mas a gente tem que ter minutagem, né? A gente tem que estar na arena. Sim, sim. E aí apareceu a oportunidade pra mim pro Sumaré. Jaime. Foi um paizão pra mim também, o presidente Jaime. E do Sumaré eu fui jogar a primeira divisão do Baiano. A gente fez um bom campeonato. Pô, rodou bem, Rodei legal. Aí, Sumaré a gente jogou a Bezinha, a famosa Bezinha. Hoje é a 4 que fala, né, Gu? Sim, Segunda sim, divisão. mudou. 4 fases pra subir de acesso. Rapaz, era estreito. E aí a gente chegou na terceira fase, fiz um bom campeonato. Aí fui pra jogar a primeira divisão do Baiano. Aí a primeira divisão do Baiano vim pro Lemense, jogar outra Bezinha No Lemense. no Lemense. Certo. Aí do Lemense também fiz um bom campeonato, graças a Deus. Nossa, foi muito bom ali pra mim. Do Lemense eu fui pra Série 3, que era o Olímpia, né? E aí fiz contrato de 2 anos com o Olímpia. E depois joguei a Série 3 no primeiro semestre. Segundo semestre, como não tinha calendário, tinha Copa Paulista, eles emprestavam a gente. E aí houve interesse do América, de Rio Preto. Ó, já uma patamarzinho maior, hein? Aí eu fui pra lá. E aí chegou lá, Deus traçou meus caminhos diferentes. E ali eu acabei encerrando minha carreira com 2 anos de contrato. E dali pra frente, profissionalmente, eu não joguei mais. Rapaz, você tinha contrato lá ainda. Tinha. Você parou no meio, mas tinha um contrato pra cumprir lá. Eu tinha contrato com o Olímpia de 2 anos, né? Ah, tá. E aí eu cumpri só meio ano, tinha mais 1 ano e meio pra frente, né, pra Entendi. cumprir. E aí acabei, Deus traçando os meus caminhos aí, acabei parando. E o que foi isso aí, Robinho? A gente sabe um pouquinho, né? Mas o que foi isso aí que você fala? Deus, né, traçou outros caminhos pra mim e tal. O que foi? Conta pra gente como foi esse encontro com Deus aí, como que foi essa parte na sua vida. Eu sempre falo que pra mim foi um divisor de águas quando eu encontrei Cristo. Eu encontrei Cristo com meus
15 para 16 anos, na minha adolescência, ali na minha juventude. E eu falo que foi esse momento que eu fiquei mais próximo de se perder na vida. Porque, como eu falo e repito, quem é mais próximo de mim sabe que eu falo isso com o meu coração cheio de verdade, porque a separação do meu pai da minha mãe, para mim, não foi bom, porque era muito apegado ao meu pai, né? Era apegado à minha mãe, mas era muito apegado ao meu pai. E aí, quando se separou, para mim não foi fácil, não foi bom. E aí, a gente tinha regras, né, Gu? 10 horas dentro de casa, pra sair tem que lavar a louça. A gente era muito regrado. Meu pai sempre colocou a gente com regra. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Não mexe. Opa, ou ajuda. O cara caiu, vai lá, ajuda. O cara caiu de bicicleta, não ri, ajuda. Então a gente sempre foi muito disciplinado nisso. E quando meu pai saiu de casa, separou, pra mim, parece que aquela regra... Falei, agora eu tô livre. Perde um pouco a referência, né? Eu falei, agora eu tô livre. Chegava 11, chegava meia-noite. Balada que eu não ia, comecei a ir. Pagode que eu já não ia muito, comecei a frequentar. Coisas que eu não fazia, começou a aparecer pra mim. Só que eu sempre tinha dentro de mim. Cara, meu pai não me ensinou isso. Sim. Cara, minha mãe não me ensinou isso. Tinha a raiz, né? A raiz. Nossa, se minha mãe souber que eu tô aqui, meu Deus do céu, vou embora. Então, só que propostas vinha, né, Gu? E aí, nessa trajetória que eu fui pro Sumaré, eu falo que foi o melhor clube que eu joguei, o melhor, porque foi ali que onde eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Rapaz. Rafael foi meu discipulador ali, pregava a palavra de Deus. Tinha o Evandro também, tinha o Moraes, outros meninos, fazia célula. E aí eu comecei, falei, cara, eu quero... O que é esse Jesus aí, que muda a vida, que transforma? Jesus é o caminho, a verdade e a vida? O que é isso? Vamos ver o que é isso. E começou a acender no meu coração, acender no meu coração. E ali no Sumaré do Gol, dali pra frente, cara, eu realmente tive um encontro com Cristo, aceitei Jesus e nunca mais saí, e pretendo nunca mais sair. É o melhor caminho. Jesus é maravilhoso, mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu comecei a ter muita vida, muita intimidade com Cristo. Buscar, orar, servir Deus falar com você assim, de uma maneira espetacular. E eu não tinha essa... Meu pai sempre foi regrado, minha mãe sempre foi regrado, mas eles não me mostraram o caminho. Tipo de, ó, filho, ó, você vai ser evangélico. Não. Meu pai e minha mãe sempre foi regrado, mas assim, eu não sabia quem realmente era Jesus. Então, essa trajetória minha no meu futebol, eu só fui crescendo com Jesus. Sumaré, na Bahia. Meu Deus do céu, o que eu vivi na Bahia com Cristo? Ali é luta, né? Nossa, mas foi algo tremendo. Depois fui para Leme. Em Leme foi top. Porque Leme, eu já vim para fazer a obra. Sumaré eu aprendi, na Bahia eu aprendi. Quando Deus me traz para Leme, o meu discipulador falou assim, ó, na Bahia, vai chegar agora que você vai fazer tudo aquilo que você está aprendendo. O discipulador mesmo. E ele falou, Deus vai separar eu de mim e de você. Você vai começar a andar sozinho agora. E você vai ensinar pessoas da mesma forma que eu te ensinei. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, vai chegar essa hora. Aí saiu. Chegou ali em Leme, era célula, pregação. Aí Olímpia, célula, pregação. No América, célula, pregação. Só que, para mim, as coisas, Gu, eu sempre via que eu ia chegar num patamar maior de Série A2, Série A1. Eu falava, cara, eu vou chegar. Mas toda vez que era pra mim ir, alguma coisa acontecia. Sempre acontecia. Nossa, sempre eu via, e aí eu comecei a mudar minha oração. Falei, peraí, Deus, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o texto vai dizer que aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. E aquele que perder a sua vida, achar lá. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. E aí, o que eu comecei? Mudei minha oração. Falei, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito aqui, tua vontade. Ô Pai, então não é minha vontade. Então não é o que eu quero. É o que o Senhor quer. Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? Uau. E aí, orando, e lá no América, jejum de 21 dias.
Só feijão. Imagina, Gu. Treino físico, você só com feijão no corpo. Jejum de Daniel? Danielzinho. 21. E orando. Senhor, fala. Senhor, fala. Senhor, fala. Senhor, fala. Senhor, fala. Senhor, fala. Numa quinta-feira. Culto. E eu, um processo tremendo passando no América. Salário atrasado. Perseguição. Pessoas se convertendo. E foi muito top. Aí no culto de quinta-feira, um pregador que eu nunca vi, pessoas que eu nunca tinha visto. Os meninos estavam tudo comigo, do América esse dia foram comigo. Aí o pregador, no meio da mensagem, fala, Deus tá falando comigo. Aí eu falei, Deus tá falando com ele. Legal. Mas e aí, o que Deus tá falando pra ele? Aí ele vira e aponta pra mim. Muita gente tinha, Gu. Muita gente. E fala, o moreninho ali, camisa branca, fica de pé. Olhei pra trás, falei, não é eu. Você mesmo que olhou pra trás, fica de pé. Meu servo, fica de pé. Assim te diz o Senhor, os vossos caminhos não são os meus caminhos. E os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Gu, essa hora, velho, já tava com as lágrimas derramando. E assim diz o Senhor, estende a sua mão. Estendi minha mão. Vou te levantar para pregar a minha palavra. Vou derramar o dom da minha palavra em você. E começou a falar tudo aquilo para mim, testificar a minha vida. E eu chorando. Você tá de jejum de 21. Eu recebo o seu jejum. Ó, peraí, Gu. Eu te pergunto. Você faz jejum, você conta para alguém? Não. Eu não conto, é segredo. Secreto. O que a Bíblia fala? Quem conta é os fariseus. Ah, tô em jejum para querer aplauso do... Pra comover os outros. Não, secreto. Você e ele. Aí o Senhor foi e falou, receba o seu jejum. Quando ele falou, receba o seu jejum, aí que eu explodi, porque ninguém sabia. Era eu e Deus. Aí o Senhor foi e falou pra mim, a partir de hoje, não te quero ver mais jogando profissionalmente. Rapaz. E te separo pra pregar minha palavra. Isso foi numa quinta-feira e tinha contrato de 1 ano e meio. Dali pra frente. Falei, Jesus, vambora. Aí, Gustavo, na quinta, na sexta-feira, eu tô na onde? Tô em casa. Quando eu pisei em Campinas, no meio do caminho, antes de eu chegar em Campinas, Deus me deu uma palavra sobre Abraão. E eu sempre li a Bíblia, mas assim, eu não tinha uma interpretação assim, mais a fundo, eu costumo dizer. E esse dia o Espírito Santo me deu uma interpretação que eu nunca tinha visto. Eu já tinha lido Abraão várias vezes, mas essa interpretação eu nunca tinha visto dentro de mim. O Senhor falou assim, filho, no ônibus, antes de eu chegar em Campinas, indo no ônibus, filho, quando eu peço Isaac para Abraão, imagina se ele falasse para Sara. Você acha que Sara ia deixar ele sacrificar? Não ia, né? A promessa, Gu. Deus tinha me feito uma promessa. Ia te chamar ele de doido. Imagina, aí o Senhor falou no meu coração, imagina se ele falasse para a humanidade que ele estava indo sacrificar o filho dele. Você é louco. Não existe. Que Deus é esse? Você acha que Deus pediria isso para ele? E aí o Senhor falou no meu coração. Vão te chamar de doido. Vão te chamar de louco. Mas lê aí. Aí eu fui ler o texto. No final, teve algum brinde para Abraão? Vou dizer assim, algum brinde? Teve. Ele precisou sacrificar? Não precisou. Mas o que Deus fez? Providenciou o cordeiro. Aí o Senhor falou assim, fica tranquilo. Porque a minha pergunta era, o que eu vou fazer na minha vida agora? E o Senhor falou no meu coração, fica tranquilo, que eu vou providenciar o seu cordeiro. Gu, daí pra frente, aí veio. Rapaz. Meu pai, bravo comigo. Eu amo meu pai é top. Aí brigou comigo, volta, você vai voltar. Eu também sou homem de Deus, você vai voltar. Eu falei, não vou. O povo, você tá louco, você tá religioso. Eu falei, não tô, eu sei quem falou comigo. Não, com essa intimidade, né, Robinho? Não Não tinha tem como. como, né? Não tinha como. E vem mesmo isso, né? Acho que vem, são as provas mesmo, né? Pra Normal, gente né? continuar firme e continuar entendendo que foi a palavra de Deus, né? Cara, que fantástico, cara. Que bom ouvir isso daí. Deixa eu te falar, mas aí chegou
E aí, lógico, a gente tá no mundo, né, Robin? E a Sim, Bíblia fala, apesar de não terminar o versículo ali, né? Fala que a gente vai ter aflição, né? aflição. Né? A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E eu sou um cara que acompanha um pouco você e sempre vi isso em você, independente do que você passou. Sim. Porque depois você parou tudo, né, de jogar, voltou para Campinas, e eu lembro aquele período das vassouras e da limpeza da pedra. Conta um pouquinho isso aí pra gente. As pessoas vão falar assim, cara, esse menino é doido. E, Gu, eu tive um sonho. Na verdade, eu fui na igreja. Na mesma semana eu fui na igreja. Que eu cheguei e tal, falei, vou procurar uma igreja. Aí minha sogra, a gente já tava congregando ali na minha sogra, com a minha esposa ali na Belém. Aí eu fui. Aí o pastor Vanderlei e tal, durante a pregação, era meu pastor na época, ele falou assim, filho, você enterrou um talento. Aí eu falei, nossa, futebol. Pensei que era futebol. Você enterrou um talento. Mas nessa noite, no seu sonho, Deus vai te lembrar um talento que você enterrou. Aí eu catei, fiquei pensando, falei, caramba, velho. Deus falou pra mim vir, agora falou que eu enterrei. Pra mim era futebol. Falei, vou voltar. Aí no mesmo dia, fui e tal, dormi, tive um sonho. O sonho era eu vendendo rifa com meu pai, na época, frango, que nem vendia. Meu pai, como tinha um mercadinho, a gente saía na rua pra vender a rifa. Ah, compra o número, quem ganhar ganha o frango, tal. Vendedor. Eu lembrei desse sonho. Eu falei, nossa, pô, era vendedor, cara, quando era mais novo. Verdade. Vai ser venda, mas o que eu vou vender? Aí tinha meu amigo Bruno. Ele vendia vassoura. Gustavo do céu, essa parte aqui. Acho que eu nunca contei. Você vai ser a primeira vez que eu vou contar isso aí. Aí ele foi, o Bruno. Eu falei, Bruno, quantas vassouras você tem aí? Ele vendia 20 kits e tal. Vou fazer o teste com você e tal. Vamos! Aí foi pro Vila União. Rapaz, a primeira rua que eu peguei, uma ladeira assim, ó. Subia. Literalmente uma Literalmente, ladeira. uma ladeira. E comecei a bater palma. Não, 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 não. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível. Deus falou pra mim que ia me mostrar um sonho. Eu bati em 15 casas. Ladeira danada. Só não. Aí falei, não, sabe de uma coisa? Vou virar a esquina. Pá, virei a esquina. Olha a vassoura, olha o rodo, olha a pazinha, olha a vassoura. Eu quero um kit, 2 kits. Tipo, Gu, do nada. Vendi tudo. Pá. Vamos correr lá, vou pegar mais. Tem mais lá, Bruno? Tem. Aí comecei a vender na rua, de casa. Não, vou descer mais no Vila, não. Lá vendemos tudo. Vamos vender aqui. Pum, 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 pum. Bruno, você compra isso daí. Ou pego tal lugar, tal. E era lá, ali perto do Extra. Vamos lá. Meu irmão, quero tanto de vassoura. Aí e vendendo, vendendo, vendendo. Aí eu catei e falei, opa, peraí. Eu ganhava R$ 5 em cada kit. Aí comecei a fazer a minha meta. Oh, peraí. Se eu vender 10, 50. Se eu vender 20, eu tenho 100. Falei, nossa, eu vou ganhar uns R$ 70 ao dia, tirar o almoço e tal. E comecei a vender. E aí fiquei aí uns 6 meses, 7 meses vendendo vassoura. Nesse período casei. Foi benção, foi benção. Supriu. Vendia rodo. Rodo, nossa, vendia demais. Deus era mais. Nossa, foi top, 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 top. Aí, Deus é lindo, Gu. Amém. Deus é top. Eu falo que Deus é top. Eu vendendo vassoura na rua, aí eu vi uma loja chamada Ecoville. Olha a cabeça, eu vou falar um negócio aqui que você fala assim, ô, cabeça de empreendedor. Que eu nem sabia que era empreendedor. Falei assim, nossa, essa loja aí vende vassoura. Ô, moço, tudo bem? Meu nome é Carlos, tal. Você vende vassoura? Sim. Eu sou vendedor de rua, ambulante. E se tiver um preço mais barato, eu compro de vocês ou revendo na rua. Chama Marcia, a mulher, e Adriano, meu patrão. Deixa seu cartãozinho aqui. Opa, tá aqui o cartãozinho, tal, pá, fui embora. Passou, acho que. Eu vou colocar horas. Vamos falar o dia seguinte, pra não errar. O telefone tocou. Tudo bem, Carlos? Opa, tudo bem? O Adriano, você pode vir aqui na minha loja? Quero conversar com você. Você passou aqui, falou com a minha esposa de vassoura. Tá bom, tá. Cheguei lá e ele falou assim, viu? Tô precisando do vendedor aqui na loja. E eu vi que você tem perfil, cara. Você não quer trabalhar pra mim? Eu falei, não, cara. Trabalho pra... Não.
Aqui tem um carro pra você trabalhar, tem esses produtos, tal, tal. Eu falei, tá bom, mas eu só vou se levar meu amigo. Que era o Bruno que me... Sim, que tinha te colocado. Não, mas que... Só vou se me levar ele. Só vou se levar ele. Então tá bom, então tem uma loja aqui, vou ligar pro vendedor da outra loja. Resumindo, arrumou pra mim e arrumou pro Bruno. Só que havia o consultor de Joinville ia vir pra explicar, mostrar como que era o produto, tal. Beleza. Saímos pra rua. Ó, isso aqui é desinfetante, isso aqui é amaciante, isso aqui é sabão. E foi indo. Pá, pá. Bati a palma na rua. Bom dia, abençoada, tudo bem? Sou o dia abençoado, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique. Posso te apresentar os produtos? Moça vinha no portão. Você tem um dia abençoado, isso aqui é desinfetante, tal, tal. Olha que cheiro maravilhoso, tal. Vendedor. Tem pra vender aí? Então tem. Ele não falou que era pra vender, era pra apresentar. Ah, perfeito. Tem pra vender? Tem. Vou te trazer o kit, pá. Olha aqui, tem detergente também. E o cara, o consultor, olhando, o cara falou, que é isso, cara? Que é isso? Aí acabou Vai o me dia. derrubar. Acabou o dia. Me chamaram na loja. E aí ele virou e falou assim, velho. Que resiliência que fala, né? Que é isso, cara? Filho, tem que levar você pra Joinville. Falei, rapaz, acabei de vir de longe. Que Deus mandou eu vir pra cá. Não dá pra mim ir. Aí o Adriano, não, mas vamos pro objetivo. E aí? Vamos? Falei, cara, tem um problema. Eu não tenho carta. O cara, não, pelo amor de Deus, se a vaga é sua, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, olha o que Deus faz. O cara, tipo, me confiou um trabalho que o cara foi, Gu, pagou a carta pra mim. E aí ele falava, não, eu te desconto todo mês um pouquinho pra você. Eu vou descontando. Não deu esse mês? Desconto. Beleza. Aí, Gu, trabalhei nessa Ecoville 2 anos. Vou falar hoje aqui porque já era passado. Minha meta era 8 mil pra vender na rua. Eu vendia 15. Aí de 8 mil pra frente, eu tinha porcentagem. Então eu falava, tem que passar de 8. Vendia 15, vendia 17, vendia 14, vendia 20. E aí o cara falava assim pra mim assim, me explica como que você faz. Aí tinha os outros vendedores de outra loja que não vendia nem a metade. Aí me ligava pra mim andar com o pessoal deles na rua Pra aprender. pra mostrar pra ele como fazia. Aí eu já começava a falar, caramba. Aí foi indo. Só que o que aconteceu? A virada de chave da limpeza do Carlos Henrique, né, do BC Produtos de Limpeza. Tinha um produto chamado Limpa Pedra. Que ele não apresentava muito pra gente esse produto. Só que eu fui, perguntei, ele mostrou como que fazia, eu vi, falei, caramba, velho. Esse produto é top, resultado rápido, a calçada fica top. E o produto, o valor é bom, era 40 reais, acho que o produto na época. Falei, mano, vou pra cima disso aí. Gu, vendi o produto. E já, como eu aprendi a limpar, eu falava, moça, se você precisar, eu venho no final de semana aqui limpar pra você. Não, tá bom, quanto você cobra? Ah, 50 reais eu faço essa calçada aí pra você. 70 reais eu faço pra você. Meu telefone começava a tocar toda hora. Aí o que eu fiz? Falei, pelo amor de Deus, vou pedir as contas. Falei, pô, se eu fiz uma calçada daquela no sábado, 70, ou fiz 2, 140. Falei, imagina eu fazendo todo dia, 3 dessa. Aí minha mente já, falei, ô, velho, vou pra cima. Falei, vou pra cima. Aí orando a Deus, Josué 1:9. Seja forte e corajoso, eu sou contigo. Falei, opa, vou. Deus confirmou. Vambora, vamos. Amor, vou pedir as contas. Minha esposa é top, a Luana, você conhece. Amor, tô com você. O que você fazer, eu tô com você. Ah, pedi as contas. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falo isso hoje com tristeza. Eu saí de lá, a loja fechou. Olha lá. Só que eu saí, não tem como acertar, filho, me dá tudo de produto. E o meu cunhado, minha cunhada falava, trabalha pra você tem potencial, você é bom vendedor. Não! Até que um dia eu falei, cara, é verdade, velho, vou trabalhar pra mim. Aí fui, peguei o acerto tudo desse produto. Aí, Gu, explodiu. Começou. Aí começou. Aí, disso daí, a gente, graças a Deus, comprou nosso apartamento. Minha esposa trabalhava no Dom Pedro. Nossa, meu Deus do céu, Pretinha ali é top. Compramos nosso apartamento, compramos nosso carro. E assim foi. Foi através da limpeza. Aí depois, aí beleza, mas assim, não vou alongar. Mas aí depois disso daí, Gu, da vassoura, foi pro produto. Aí comecei a trabalhar pra mim. Aí o Bruno, que era meu parceiro,
E vambora, vamos. Comecei a trabalhar junto. Foi. Até ali, mais ou menos, a pandemia ali, que depois veio a pandemia. Mas foi top demais. Cara, que história boa, Robinho. Que bênção, né? É Deus suprindo, né? Todas as coisas, a gente consegue ver isso. E dando estratégia também, né? Mostrando, é o que eu falo, a intimidade com Deus Sim, realmente é sobrenatural, né? Porque só Ele consegue já ver o futuro, né? Enxergar o que vai ser da gente ali na frente. E acho que o seu testemunho mostra demais isso, cara. E falando ainda dessa parte de, né, de rendimento, tudo que você teve aí profissionalmente, trabalhou em várias áreas. Aí vem também, né, a parte aí do, porque apesar do talento, né, vivências. não, e o talento não desenvolver profissionalmente, mas cara, você não aprendeu a jogar futebol. Sim, E você continuou ali na, sim, né, sempre margeando ali os campos de sim, futebol, tudo, até que caiu na várzea. sim. E a várzea também te recebeu ali bem de uma certa forma, você conseguiu abrir um mercado importante ali para o que a gente fala de uma renda extraoficial, né, Robin? Sim. Como que foi isso aí? Fala um pouquinho também dessa várzea, de você chegando ali, começou a jogar, onde que foi, como que você conseguiu abrir o seu espaço aí? Na verdade, a várzea é desde pequeno, que o, né, Unidos Campos Elíseos, o Morro do Macaco, né? Meu pai é o fundador do time, aí tinha o Sim, Nigéria, aí o time do meu pai ganhou o time do Narão, aí depois se juntaram. Então, eu desde novo eu acompanho a várzea, né? Eu via vestiário, porque meu pai, ele sempre foi um bom treinador e um bom palestrante. Eu via as palestras do meu pai no vestiário, então eu acompanhava, eu sempre fui do vestiário. Cara, nossa, velho, pô, se eu tivesse nesse jogo aí, eu ia dar vida. Porque eu já saí do vestiário da... Então eu sempre fui um cara que acompanhei a várzea. E quando eu parei de jogar, e, né, voltando quando eu parei de jogar, eu deixei tudo a chuteira lá e tal. E tinha o Real Madrid. Real Madrid. 111, 101 anos que eu tinha, 150, eu não lembro exatamente o nome o ano exatamente, mas era centenário o time. E sempre montou um super time, mas nunca ganhava. E aí o pessoal sabia que eu tinha chegado, tal, tava lá, me chamou pra jogar, pra brincar amador com os caras. Falei, não, quer saber isso aí, mas não, para com isso aí. Chega de bola, velho. Agora meu pensamento é outro, tal, não quero. Não, vem no amistoso aí com nós, tal. Não, não quero, nem chuteiro eu tenho. Aí o pessoal da época, o falecido Panê, Panê. Elton, que tocava Elton, lá, né? e como eles tinham contato independente, não, eu vou lá pegar a chuteira pra você, tal. Final de semana vem aí que você vai jogar com a gente. Aí eu vim no amistoso. David, pô, Rodriguinho, Pirata, Timaço, né? Cebola, João Pedro, e assim vai. Fui fazer amistoso com os caras. Os caras, ô louco. Aí o Pepinho. Para de correr, burro, vem cá, pá. Pepinho, pelo amor de Deus, joga demais. Aí os caras virou pra mim e falou, filho, joga com nós no campeonato. Te dou R$ 50. Aí eu, R$ 50 pra jogar várzea? Falei, pô, profissional, passei maior dificuldade, cara. Não Nem recebia. recebia. Falei, vou brincar essa várzea aí. Tá bom, vamos. Resumindo, campeão. Chegou no campo do Guarani, contra o Revolução. Eliminamos vários times aí, Pureza e tal. Campeão. Aí abrimos porta. Fumaré. Eu vi o Fumaça atrás de mim. Não, né? Paga 50 pra você aqui também. Não, então eu vou. Fui pro Fumaça. Campeão. Aí, Complexo Fernando. Aí já começou a mudar o patamar, né? Aí os valores subiu. Aí de 50 foi pra 100. De 100 teve um negocinho pra assinar, mais dinheiro por jogo. E aí, Gu, a Várzea, ela começou a se tornar uma renda. Eu comecei a ver. Eu sempre fui um cara que se cuidava. Sempre fui um cara que gostava de treinar. Comecei a fazer conta. Falei, Não faz peraí. balada, Se cuida. não bebe. Falei, peraí. 100 mais 50, tal, tal. Dá uma rendinha legal, hein? Aí comecei. E aí, graças a Deus, mais uma vez eu falo que toda honra, toda glória sempre é de Deus. Você falou uma palavra, você foi muito cirúrgico no que você falou, estratégia. Deus sempre dando estratégia, sabedoria. E aí consegui, graças a Deus,
ser campeão em vários lugares. E aí é só a porta que vai se abrindo, né? A gente vai vencendo, perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha ali, ganha ali, ganha ali, perde ali. Acerta os companheiros certos, né, Robinho? Que Parceria. a gente jogou um pouquinho também e eu sempre digo, você tem que estar, né, com as pessoas certas ali, nos lugares certos, Sim, mas quando você vai tendo destaque, você acaba meio que quase fechando, né, um grupinho ali. Então você tá sim. sempre num time, no outro, mas com os mesmos caras, né? Como os caras falam, a panela é a mesma. É. Só muda a camiseta, a panela é a mesma. E a gente gosta de jogar junto, né? Então, as portas se abriu, Gol. E aí, graças a Deus, a gente faz uma rendinha boa aí na Várzea. E eu falei com o Roger no primeiro programa que a gente gravou aqui, que a Várzea, assim como o futebol profissional, Sim, a Várzea inflacionou muito, né, Robinho? muito. Ela, de certa forma, ela até se profissionalizou mais, porque hoje a gente vê os caras treinam, velho. Sim, Os caras que jogam a Várzea aí treinam, se dedicam. É lógico, né? Se nem o profissional consegue, tem a certeza de quando vai parar de jogar, já sim. vai estabelecido, imagina a Várzea. O cara precisa ter uma função, uma profissão, tal. Mas, cara, a Várzea é uma baita de uma renda hoje, ainda mais no patamar que vocês estão. Sim. Eu acompanho um pouco aí. Hoje, assim, dentro da 019, né? Que nem falo, o Ed lá fala, né? Da Sim. 019 ali. Vocês estão entre os 5, 10 caras aí mais requisitados, né? Então, eu imagino que dê realmente pra fazer uma baita de uma renda, né? Ah, com certeza, Gu. Isso aí é sem dúvida. E aproveitar até mandar um abraço pro Ed, que ele filmava com o celularzinho dele e ele falava assim: quem que é esse set do Fumaça aí, pelo amor de Deus, tal. Então, assim, um cara que sempre falou bem de mim, sempre me deu moral Apoia e muito, né? O apoia futebol muito o amador, futebol o da esporte Várzea, amador, né, cara? parceiraço. Então, manda um abraço pro Ed. E realmente, Gu, o futebol hoje, ele elitizou, né? Fala elitizou aí, fracionou. E as pessoas, não só eu, mas vários, vários aí se mantêm, ajuda muita. Eu posso falar isso hoje porque, com toda certeza que eu consegui muita coisa através da Várzea, muita coisa, Sim, muita sim, coisa. Eu sim. falo que Deus é maravilhoso na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de todos. Mas eu falo assim que através da Várzea eu consegui muita coisa que eu nunca imaginei conseguir. Por exemplo, jogando profissionalmente. Por exemplo, até vou dar só um exemplo. Por exemplo, uma colocagem de um piso em casa. Por exemplo, fechei num time, sou grato, muito grato ao Operário de Salto. Vários times, não vou falar todos, mas vou dar exemplo dos caras. O cara todo sábado ia lá. Pô, cara, muito top, os caras, gente boa. E os caras me ajudou muito, Gu. Então, tipo assim, coisas que eu nunca imaginei conseguir. Quando veio a proposta pra mim, eu falei, gente, o que é isso? E aí eu falo pra você, Gu, eu sou um cara que me cuido, um cara que não faço balada, sou um cara que me resguardo bastante. Tem semana aí que eu às vezes não consigo treinar por causa da correria, quando eu vou jogar eu já sinto diferença. Imagina, aí é onde eu sempre coloco. A Várzea como que tá hoje. E eu que sou um cara que me cuido. Quando eu não treino, eu vou jogar, falo, meu Deus, o moleque tá voando. Imagina se você não se cuidar, Gu. Você fica pra trás. Não, e hoje você encurta o caminho, né? Porque assim, cara, se você não se cuidar, se você não se dedicar, já já o cara já não te chama, já não te põe no próximo projeto, Não, porque isso, além de tudo, né, Robinho? É assim, cara, é um compromisso mesmo, porque você assume um compromisso não só com as pessoas que estão te levando, mas normalmente, né, a Várzea, você se sim. compromete com uma comunidade, Pelo amor de né? Deus. Então, e hoje o acesso com a globalização, eu vejo, cara, acompanho você muito, muito. Vocês fazem final aí, cara, em estádio assim de time profissional, cara. Se o Sim, cara também não tiver bem, passa vergonha. passa O cara vergonha. precisa estar bem ali para poder jogar. Aqui em Campinas, nos dois campos, tanto no Moisés quanto no Brinco. Pô, em Sim, São Paulo, os caras põem final da Várzea no Allianz Parque, velho. Se o cara não tiver bem ali, passa vergonha. sim. Então, acho que você se encaixa muito nisso também, porque você realmente é um cara que se cuida, dedica ali, eu vejo, você treina. Além de você dar treino, a gente vai falar um pouquinho, você treina junto. Então, acho que isso é todo um diferencial, né, Com cara? certeza, Gu. Eu só vou abreviar aqui rápido aqui. É, Campinas. A gente já foi campeão nos dois estádios, né? Guarani e Ponte. Você vai pra Limeira.
Limeirão. Limeirão. Aí tem padrão lá, do Independente, Campo do Independente. Vai pra Americana. Né? Fez a final no campo do Décio Vita. Décio Vita. Aí, né, vai pra Diadema. Ano passado, eu e o Gustavo foi campeão lá no estádio do Água Santa. Rapaz. Domingo agora tem outra final lá, no estádio do Água Santa. Já tá bem, né? Precisa tá bem, exatamente. Então, assim, só pega estádio. Você vai em Sumaré mesmo, o campo do Sumaré, estádio também. E outras fora de outras cidades que já ganhou, que tudo estádio. É isso aí, cara. E aproveita, Robinho. Aproveita, a idade passa mesmo, Sim. entendeu? Mas se dedica, aproveita dos dois lados, né? Sim. Fisicamente, você é um cara que joga demais e aproveita nessa parte também, né? Que financeiramente você pode criar uma estrutura, receber por isso, né? Pelo que Sim. você ama fazer, jogar futebol, tá ali. Então, acho que é muito bacana essa parte. E paralela a isso, Robinho, já mudando um pouquinho de assunto aí, a gente sabe que você também está dentro do futebol de alto rendimento, né? Sim. Você tem aí um caminho já passou por alguns projetos, mas está trilhando aí hoje no CEAP, Valinhos, né? Sim. E tem a função de treinador lá. Sim. Vi que você está se especificando, tudo. Conta pra gente também um pouco disso, como que você entrou pro alto rendimento ali e como que tá esse caminho, quais são as dificuldades de ir evoluindo dentro da profissão. Voltando sempre uma história antes para a história depois, né? Nesse tempo da limpeza, eu sempre tive um sonho de ter um projeto. E o projeto social e tal. E aí eu consegui realizar esse sonho. Claro que eu queria por mais tempo, mas foi um curto tempo. Mas graças a Deus consegui realizar esse sonho ali no Campos Elísio. E aí tinha um rapaz que ia lá, que trabalhava no Valinho, chamado Gustavo Índio. Que ele sempre me via lá dando treino e falava: ô, filho, você tem perfil. Fala, Gustavo, para com isso aí. Aí você toda vez ia lá no projeto e falou: você tem perfil, você tem perfil. Ó, primeiro o Gustavo, ele pegou todo jogador meu do projeto. Tudo que era de bom eu dava pra ele. Tem um menino bom aqui, leva lá. E foi indo. Depois ele levou eu. Então, você foi esse cara que abriu a porta pra mim. Foi o primeiro cara que colocou isso dentro de mim. Eu nem nunca imaginei que ia ser um treinador. E aí eu fui lá trabalhar com você no CEAP. Conheci o Juninho, a Vanessa, pessoas maravilhosas. Agradeço a Deus todos os dias por colocar pessoas boas no meu caminho. E ali começou a minha trajetória no CEAP, a qual eu peguei um time do Sub-11. E era engraçado, né, Gol? Porque o Paulão, mandar um abraço pra ele, nossa, parceiraço também. Foi um cara que abriu o caminho pra mim, ajudou. Abraço, Paulo. Abraço, meu irmão. Abraço, Paulão. Tá devendo uma padaria pra nós aí, hein? Uma não, duas. Aí ele chegou em mim, o Paulo, e falou: escolhe uma categoria. E eu falei: não, Paulo, pelo amor de Deus, tá mais tempo aqui, cara. Escolhe uma. Eu falei: não, Paulo. Ele falou assim: eu quero 11 e pego 13. Eu falei: Paulo, você tem certeza, Paulo? Não, tenho certeza. Você tem certeza, Paulo? Tenho certeza. E o CC, Robin, vamos, velho. Vai, vamos. Aí, fiz um bom campeonato com o Sub-13, né? E aí, logo depois, você veio com a ideia. Robin, vem cá. Foi. Ó, treinador do 15. Eu vou mudar de função aqui. Assume o 15. Eu não, Gustavo, pelo amor de Deus. Como que eu vou mexer com esses meninos? Vem aqui perto de mim. Aí todo treino eu ia lá ver você dando treino, ficava perto, os moleques já foi ali, né, gostando de mim por causa da sua pessoa. Ó, esse aqui é o Carlos Henrique, esse aqui é o Robinho. E foi falando. E aí, quando você foi e falou: ó, a partir de hoje ele vai ser o treinador. Eu peguei meio que eu sempre falo que quando a gente passou pra segunda fase, ali do CEAP, ali do Valinhos, eu falo que eu só colhi o fruto. Porque quem fez a plantação foi você ali. Você plantou, os moleques muito talentosos. Hoje a gente pode falar isso, que todos estão no mercado aí jogando. É muito pouco que não tá jogando, daquela safra. Isso é legal, né, muito cara? bonito de poder ver. acompanhar, né? E o melhor de tudo, os moleques é nosso amigo. Manda mensagem no Instagram, manda mensagem no Zap. A gente tem amizade com os meninos, né? Eu acho que esse é a chave do negócio. E aí depois fizemos um bom campeonato, segunda fase, paulista, aquela maravilha que a gente nunca tinha passado, né? E passamos, e depois eu fui trabalhar no Cruzeiro, né, de Dayatuba.
O Zeca, paizão pra mim, cara. Meu Deus do céu, que esse cara foi na minha vida. Só Deus mesmo pra O Zeca só retribuir. dava trabalho pra mim no futsal, cara. Sério? Só trabalho. O homem era bom de bola também. E depois Canhoto. acolheu você lá, né, cara? Rapaz, Parceiro também, o né, que velho? esse cara fez por mim lá? Ele me viu uma pré-temporada, me fez o convite pra trabalhar na escolinha dele lá. Meu Deus do céu. Eu falo que, cara, Deus, Vai. Deus traça os caminhos, né? Coloca pessoas boas do nosso lado. E aí, por né, questões, né, de casa, aconteceu algumas coisas com a minha esposa e tal. Eu saí do Cruzeiro e voltei pra ficar perto pra cá. E aí o Valinhos foi, sabendo que eu tava perto, me ligou de novo. Vem pra cá, vamos trabalhar. E aí eu fui. Aí agora acabei de tirar minha licença B, né? Tô muito feliz. Abriu muito a minha mente, abriu muito os meus olhos. Acredito que agora a gente já agregava, mas acredito que eu consigo agregar muito mais na vida dos meninos. Que eu sempre falo que existe uma vida além do futebol. E agora a gente, depois da licença B, ainda tô lá no Valinhos lá trabalhando e pretendo continuar nesse meio aí. Mas tudo começou através de um rapaz chamado Gustavo Índio. Que isso, Robin. Você tem muito talento. E deixa eu falar outra coisa. Teve aula com os fera lá, na licença B? Que Meu, sempre aparece lá uns, né? meu Deus do céu, velho. Tinha umas aulas lá, né, Gu? Não só os professores que são top, mas os treinadores que tá do seu lado também. Ali é só time Pô, só grande, time né? grande. Aí tinha a separação dos grupos, né? Aí, beleza. Aí chegou um grupo lá que caiu. São Paulo, o preparador físico do São Paulo profissional, o treinador do Esfera, aí só os. Aí eu lá, tipo, todo. Falei, cara, como que eu. Aí os caras não apresentam você, você conversa bem, pô, vi que você tem. Vai! Aí eu, caramba, vou ter que apresentar no meio dessas feras. E até postei no meu Instagram, né? Pô, dá treino pros meninos é mais fácil. Aí, graças a Deus, fui lá, dei os treinos lá, fiz muita amizade. É isso Foi aí, é muito. network, é Nossa, isso aí. foi muito bom. Top. Que bom, cara, que bacana. Acho que isso é muito importante, Robinho. Mais uma vez, eu conversando com o Roger, com o Eduardo Barros, esses dias, o Du, cara, até parabenizar o Du lá que foi lá pro Cuiabá, né, cara? Ele foi como auxiliar permanente lá do Cuiabá. É um cara que andou muito com o Diniz, é um estudioso da bola, Sim, assim, cara, um cara fantástico. E acho que esse é o caminho, né? Eles estavam falando, a gente falando a respeito disso, cara. Cada vez mais a CBF também tentar sim, se especializar, melhorar para receber sim. esses atletas aí, né? Porque a gente debate muito o seguinte, cara, o futebol brasileiro ficou para trás, o futebol brasileiro tá ficando assim, assim, a Europa tá comandando, mas acho que é importante uma mobilização de todo mundo Sim, para que o negócio continue andando, para que a sim. gente continue formando, entendeu? Então, muito importante isso que você está fazendo. Acho que agora, né, a gente sabe que tem os custos meio Sim, altinho, meio salgado aí, sim, não é barato não. mas já ir galgando outros caminhos. Agora Sim, a Pro, um sim. dia. E já te pergunto, né, aonde o Robinho pensa em chegar, aonde o Robinho quer chegar dentro da sua profissão? Você foi muito bem no que você colocou, Gol, porque eu vou falar, eu sou fã do futebol. Sou um cara apaixonado pelo futebol, gosto muito. E não ligava essa seta em mim. Todo mundo falava, né? Dar abraço pra Paula, né? Preparadora física, que sempre teve comigo ali também, trabalhando comigo. Ela sempre falava, cara, você tem potencial, velho. Pô, você pode ir muito mais longe do que você imagina. Pô, você é time grande e tal. E só que a gente ouve, mas a gente às vezes não acredita, né, Gol? De falar, pô, cara, será que realmente vou dar jeito? Pô, será que mesmo tem um jeito pra isso? Aí o Gerson, pô, mandar abraço pro Gerson. Gercinho, cara, que Pelo amor de saudade desse Deus. cara, velho. Abandonou nós também. Cara, ele me liga de chamada de vídeo, converso com ele, é, troco muita ideia com ele. Diferenciado, ele fala, né? Diferenciado, diferenciado. E dá muita ideia pra mim. E aí ele falava, cara, continua, você tem potencial, você tem futuro. E aí começou a ligar essa setinha em mim, Gu. Vou falar a verdade pra você que eu nunca nem imaginei. Tipo assim, tô aqui, vou ficar aqui, tá bom aqui. Hoje não, hoje eu já tenho uma sede maior. Hoje eu penso em Evoluir. evoluir, crescer, né? Eu sempre falo que a gente tem que crescer como filho,
crescer como um pai, crescer como ser humano, crescer como obreiro, crescer como esposo. E agora, cada vez mais, eu quero crescer nessa área de treinador, sempre, né, respeitando as pessoas, sempre sabendo que a gente pode dar um passo daqui para lá, mas um passo de cada vez, um dia de cada vez, eu tenho certeza que as portas vão se abrir. E com certeza, hoje eu falo isso, né, não é da boca para fora, mas com toda certeza eu acredito muito no meu potencial. Uma coisa que a gente tem que acreditar na gente, tem que acreditar nas nossas ideias. E sim, eu penso em chegar muito mais longe do que da onde eu tô hoje. Que bacana, Robin. E é isso aí, cara. Realmente, você tem potencial, as pessoas enxergam isso, você tem um brilho diferente. A gente sabe o que é, né? Além do brilho de ser, né, imagem e semelhança de Cristo, ter as atitudes de Cristo, né? A gente vê isso em você. Eu, por exemplo, hoje vivi dentro do alto rendimento, tenho um filho que está dentro Sim, disso, e a gente tem sempre uma desconfiança de quem é o profissional que está trabalhando com o nosso filho, qual a sim, influência que ele vai trazer, sim, né? O que ele pode causar de ideia ali na cabeça do nosso filho. E, cara, vendo as suas ações, vendo a sua atitude, eu, por exemplo, estaria muito tranquilo em deixar meu filho com você. sim. Porque a gente nesse mundo, Robinho, a gente precisa. É até uma mensagem que eu costumo deixar. A gente precisa, assim, cara, que o sonho do nosso filho seja realizado, de querer ser jogador, tudo, mas que primeiramente ele possa ser um homem Sim, íntegro, um homem com caráter, assim, sim. sabe, libado. Então, acho que isso é muito importante. E aí, cara, já quero voltar lá na outra parte, né, cara? Muito bom, assim, falar com você. E já saber um pouquinho também agora do seu ministério, né, cara? Sim, A gente sabe aí que você carrega, né? Porque a gente fala que isso brota, sim, nasce e a gente carrega isso, né? sim. E você carrega esse ministério de pregar a palavra, tudo. O que que você também pode falar a respeito disso, né? Como que foi você ali começar a falar para público? Acho que de repente isso até te ajuda na sua profissão também, né? Sim. Porque você está sempre ali falando para público. E como que tá essa parte ministerial do Robinho? Nossa, você tá com. Você tá, meu Deus do céu, hein? Uma pergunta mais top que a outra. Só terminando a pergunta anterior, essa é minha responsabilidade, né? Quando o Gustavo chega em mim e fala assim, cara, obrigado pelo que você fez pelo meu filho. Eu falo o seguinte, obrigado você por confiar o seu filho na minha mão ou com a minha pessoa. E pode ter certeza, isso foi o que você falou e eu falo, eu quero devolver o seu filho para você melhor do que ele chegou aqui. E aí, isso eu carrego dentro de mim. E aí é onde entra a ministração de Deus. Então, assim, sempre agregar na vida dos meninos. Se eles vão ser jogador de futebol profissionalmente, é consequência do bom trabalho. Mas a nossa maior alegria é ver eles viraram cidadão, viraram homens. E graças a Deus a gente faz um bom trabalho. Acho que é o nosso ponto forte, né? A gestão de pessoa. Agrega muito a vida dos meninos. E é até legal depois que os pais vêm, né, falar com a gente, agradecer, eu sempre falo, olha, obrigado a você, porque você colocou o seu filho na minha mão e graças a Deus eu consegui devolver ele melhor do que ele já era, né? E, Gu, nessa parte de ministério, eu vou falar pra você o que eu sempre falo quando eu vou ministrar. Aceitar Jesus, ou acredito, vou mudar a palavra, ele me aceitar, já é um privilégio. Já é um privilégio. Eu já sou grato só por ele me aceitar. Agora, falar da palavra dele, cara, não tem carro, não tem apartamento, não tem conta cheia, não tem um privilégio maior do que você falar de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem privilégio maior. Você falar dele, rapaz do céu. Fala, Senhor, eu posso mesmo falar do Senhor. Não tem privilégio maior. E eu por esses tempos, né? Muitas pessoas me chamando, me convidando.
você viu lá, né, até preguei na sede, algo que, cara, eu, é difícil, cara, até falar que nós, assim, vou falar a palavra periferia, às vezes as pessoas, elas olham pra gente e acham que a gente vai virar só coisa ruim. A verdade é essa. É isso. E a gente vê o que Deus fez, tá fazendo, não só na minha vida, mas na vida de muitos. E você ser convidado para pregar a palavra de Deus, seu telefone tocar e falar assim, viu? Eu sou sincero. Todas as pessoas que me ligam para jogar futebol, eu converso normal. Quando a pessoa me liga e fala, viu? Você consegue vir pregar aqui? Ao dia? Cara, a mão já gela, a mão já soa, o coração já acelera. Você já pensa na mensagem, nossa, tem que. Então, A assim, responsabilidade é infinitamente maior, né? mas eu falo pra você, cara. Eu sou um cara realizado. Que bacana. Que bacana. E acho que, mas é mais um ponto que a gente vê, Robin, que você realmente tem esse dom. Porque quando o telefone toca, né? As pessoas requisitando você para ir na Sim, igreja, falar uma palavra, num culto de jovem, num culto normal que seja, né? Eu sim. acho que, cara, esse é um prêmio, né? A gente vê Meu Deus do isso céu. em você que, cara, a gente sabe como que funciona também, né? O sistema eclesiástico. E aí, cara, o pastor lá te convidar para ir pregar na sede, velho. E a gente fez questão de ir, porque a gente entende que aquilo lá é um ato muito importante, principalmente para quem Sim, tá levando a palavra de Deus, né, cara? sim, Acho que aquilo lá gera um resultado. Fala, cara, tá no caminho, sim. né? Porque não adianta a gente fugir disso, falar, cara, não é qualquer um que vai, né? O cara não vai pegar um cara ruim, um cara que não tem atitudes boas, um cara que não tem sido exemplo, referência, para ir pregar na sede, Sim, entendeu? Para ir pregar numa igreja, né, com uma quantidade de membros bacana. É lógico, eu te conheço, você prega para dois, para um e prega na sede. Então, sim. acho que esse também é um caminho. E eu soube, até de você mesmo, conversando com pessoas que te cercam ali, já veio convite para pastorear uma igreja aí, né? Como que você tá com isso aí? Meu Deus do céu, o Gustavo, ele tá demais hoje, hein? Eu te estudei, cara, te Gu, estudei. e eu te falo assim, cara, mais uma vez a pessoa vai falar, cara, se você pegar no amador, todas as vezes que a gente foi campeão, todas as vezes, eu sempre tive esse propósito com Deus, de pregar o evangelho no campo, no vestiário, e aí todo mundo que me conhece sabe dessa marca, né? Isso virou um marco, né, cara? É assim, a gente que tá acompanhando de fora já te espera. Sim, Porque a gente fala assim, cara, se o time do Robinho for campeão, vai ter aquela roda lá no meio do campo, o é, Robinho vai levar a palavra e vai falar, e a gente entende sim, que nem que for um ali, a gente vai vai falar, ouvir vai e vai ouvir. receber a palavra. Sim, Então isso já virou um marco seu, né? virou marco e aí ó, onde eu falo, você fala assim, cara, que história doida esse menino, realmente. No Valinhos, ó, pra você ver, no Valinhos, eu conheci lá o pastor Eduardo Guimarães e ele, eu dando treino, conversando, ele me viu, aí perguntou da igreja que eu era tal. Falei, sou da Assembleia da Belém e tal. Ele ligou pro meu pastor pra perguntar de mim. Olha lá, olha o Aí, testemunho. aí meu pastor Claudemir foi e falou: não, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Aí meu telefone toca. Fui atender, ô pastor Eduardo Guimarães e tal. Ô pastor, tudo bem? Viu, filho? Queria te fazer um convite pra você vir pregar na sede. Falei, o quê? Ele, não, falei, na sede? Falei, não é possível. Falei, não, cara, esse cara tá doido. Se você ligar pra ele, você vai ver o que eu falei pra ele. Falei, pastor, eu não sei falar direito. Meu português não é Melhor. perfeito, não é dos melhores. Cara, pelo amor de Deus, eu sou simples. Não pra pregar nas. Eu vou na sede, eu vejo os pregadores. Não tem como. Não, tá bom, filho. Vai ser numa quarta-feira, tal, culto de milagres, tal, 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 tal. Tá bom, eu vou. Beleza. Aí, chegando perto do dia, acho que um dia antes, ele me liga. Viu? Eu pensei aqui, a gente vai mudar. Não vai ser nessa quarta-feira agora, não. Não, não. Vai ser outra data. Ele colocou outra data. Falei, por quê?
Não, porque eu vou fazer com jovens e adolescentes e vou convocar a igreja inteira. Meu Deus. Eu falei, pastor, você tá doido, pastor? Eu falei, pastor, eu não sei falar direito, eu não tenho português 100%. Eu sou esse cara que eu tô falando com você, eu vou falar lá em cima. É do mesmo jeito que eu falo com você, eu falo lá. Eu sou assim. Filho, Deus chamou, tá chamado. Eu falei, meu Deus do céu, Gu do céu, foi chegando o dia. Meu Deus, o que é aquilo? É igual jogar no Maracanã. Né? Meu Deus do céu. O que é isso, Gu? Meu Deus do céu, foi difícil. Minhas pernas... Aí comecei a ver vocês, meus amigos, minha família, a perna tremia. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu lembro aquele versículo da palavra do Senhor que fala, né? Quando vós for falar, não andeis ansioso, né? Que é o Espírito Santo que vai falar através de você. Eu falei, Senhor. Aí eu olhei assim, comecei a olhar. Falei, Senhor, é só o Senhor mesmo. Porque de mim aqui não vai sair nada. Então, assim, foi algo maravilhoso. E aí, esse dia, o telefone toca de novo. E aí, ele me fez o convite, né? O pastor Eduardo. Falou que eu tinha boas referências, né? Os pastores falaram bem de mim. Me chamaram lá na sede, junto com o pastor Gerson. E fez o convite para mim e para minha esposa, né? Se a gente aceitava, né? A dirigir uma igreja, tal. Loucura. Eu olhei assim e falei assim pra minha esposa, amor, ele deve estar doido. Nós, não tem como. Tipo, e aí eu, com meus compromissos, na hora me alegrei, fiquei muito feliz. Falei assim, nossa, é tanta gente, né? E Deus soprou meu nome. Fiquei muito feliz. Mas aí conversei muito com a minha esposa ela é muito razão. Você fala pra mim, Robin, eu vou fazer tal coisa. Amanhã eu falo, vamos. Eu sou emoção. Não pensa, não. Minha esposa já é mais razão, ó, amor. É isso, você tem seus compromissos. Você não pode começar mal, começar bem. A minha esposa, ela é top, né? E aí ela foi, colocou os pingos no i e falou, amor, eu acho que agora não é o momento. Você tem muito compromisso. Vamos lá, vamos conversar, vamos explicar. E a gente foi, sentou, conversou, agradecemos a oportunidade, mas agora a gente não aceitou. Mas não tem jeito, Gu, futuramente não tem pra onde correr. E é isso aí, Chamado. cara. É continuar cada vez mais se preparando. Vocês são uma família abençoada demais, são bênçãos, são abençoadores, né? E continuar se preparando, que acho que a gente conversou em off, né? Esse momento eu acho que vai chegar, entendeu? Vai. Porque Deus precisa, né? Deus está à procura daqueles que o adoram de verdade. Espírito e né? verdade. Espírito e verdade. E a gente vê isso em vocês, entendeu? Então, com certeza, essa hora vai chegar. Amém. Robinho, estamos partindo aqui pro final do nosso bate-papo aqui, né, cara? Eu acho que Muito top, velho. eu falei com os outros convidados e falo para você também, né? Com certeza a gente vai ter que fazer o segundo episódio com vocês, né? Porque a gente tem muito ainda para falar, acho que é uma conversa leve e Muito top, e né? surte esse efeito mesmo, sabe? Porque muitas pessoas falam assim, Gu, você tem que levar um cara que faz polêmica, um cara que não sei o quê. Cara, e você me conhece um pouco, dentro de mim jamais teve Sim. isso, sabe? O que eu quero é isso, a troca de informação através do testemunho. O cara vai falar, pô, o Robinho fez isso, cara, eu posso também. E eu não tava confiante, mas eu consigo e tal. As boas referências precisam ser evidenciadas, entendeu? E às vezes a gente olha muito o que é ruim, né? Critica muito e o que é bom a gente não evidencia. Então aqui no Discute Sim, eu sempre quero trazer pessoas que têm, né, algum caso relevante, assuntos relevantes para isso, entendeu? Para a gente trocar essa informação. Eu fico feliz da vida quando a pessoa olha e fala assim, pô, Gu, hoje de manhã ligou um irmão para mim, irmão meu, e falou assim, quem que é o Robinho que você vai levar lá? Né? E eu falei assim, cara, assiste esse cara para você conhecer a história, tal, dei suas referências. Ele falou, pelo amor de Deus, se você tá falando, cara, que bacana. Já dei lá sua rede social para ele, falei, dá uma olhada nesse cara. Ele falou, pô, esse cara é top dos top, não sei o que, né? Vendedor bom, Gustavo, vendedor bom, Mas Gustavo. é isso que a gente quer evidenciar mesmo, entendeu, Sim. Robinho? O mundo precisa disso, cara. Sim. O mundo tá carente disso, entendeu? De boas histórias, de boas conversas, de coisa de verdade, entendeu? O que você ia falar aí? Hugo, infelizmente, eu vou falar, só se vende notícia ruim. É, isso aí.
E eu sou um cara que sofro muito com isso, porque as coisas boas não se falam. As coisas boas não têm compartilhamento. As coisas boas não têm comentário. É isso aí. Agora, notícia ruim, cara, é 1 segundo as pessoas compartilham, 1 segundo as pessoas criticam, um segundo. Olha, o fulano fez isso, já manda pro outro, anda pro outro, viraliza. E as coisas boas tá ficando pra trás. Então, Gu, parabéns, cara. Muito, muito top. Me sinto honrado, né, por você me trazer aqui. Você sabe que eu sou admirador não só seu, mas da Tati, do Pedro, da Helena, de toda a sua família, toda a sua casa, sua mãe, seu pai. Toda vez que eu lembro como fosse hoje, passava na rua lá buzinando, a gente parava, risada e, cara, muito top estar aqui. Isso é bom, né? Robinho, então, cara, faça suas considerações finais aí, manda uma palavra de esperança, uma palavra boa, pode até ser alguma coisa da Bíblia, uma palavra que Deus colocou no seu coração aí, para os nossos ouvintes, para a gente ir encerrando esse programa maravilhoso. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa honra, por essa oportunidade e mandar um beijo especial para minha esposa, Luana. Te amo muito. Você é o amor da minha vida. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim, pela nossa casa. E tamo junto. Pode contar comigo sempre que você é minha parceira. E eu quero deixar um versículo bíblico, igual enquanto a gente conversava aqui. O Espírito Santo de Deus soprou no meu coração. Hebreus capítulo de número 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e sim espera. O que eu quero deixar para vocês, ouvintes, nessa tarde maravilhosa é: a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Se você não vê, mas você acredita. Se você acreditar naquilo que você vê, não é fé. Então o que eu deixo para vocês nessa tarde? Fé, acredita. Não deu certo hoje, mas tem o amanhã. Carlos, mas o amanhã é incerto. Mas eu tenho fé que amanhã vai dar certo. Amém. Então acredita, não desista do seu sonho. Não desista dos seus objetivos. E Mateus 6,33 vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus, Ele acrescenta. É a fé. Eu aceito Jesus. Eu acredito em Jesus e confio que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Então, eu deixo essa mensagem para você, para o seu coração. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos e sempre acreditando em Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Vou terminar aqui, Gu. Jesus não é mentira, Jesus é a verdade. Jesus não é atalho, Jesus é o caminho. Jesus não é mentira, Jesus é a verdade. E Jesus não é morte, Jesus é vida. Jesus tem vida para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar nos assistindo. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Ah lá, tá vendo? Viram só aí? Se deixar, ele prega aqui já. Já vai um programa inteiro. Mas ele é bênção, eu que agradeço, Robinho. Muito obrigado, cara, por você fazer parte da história do nosso programa. Tô arrepiado aqui, hein? Eu sei que a gente tem muita coisa ainda para falar, tem muitas pessoas para trazer, mas você tá lá no, né, na prateleira de cima lá da minha lista, da minha agenda, a gente conversa sempre e é uma honra te receber aqui, tá bom? Que Muito Deus obrigado, abençoe Bruno. sempre. Também falar com todos vocês aí mais uma vez, se você não foi lá no YouTube, se inscreva lá no Discute Sim Podcast, siga nossa página lá no Instagram, tá bom? E, né, fazer das palavras do Robinho a minha. Que Deus abençoe a vida da minha esposa, Tatiana, o Pedro Henrique Baraldi, meu filho, que está correndo atrás do sonho dele lá na ponte, e a Heleninha, né? Que é a nossa menorzinha lá. E são todos esses que aguentam nossas loucuras também, né, Robinho? Sim. Que quando, às vezes, as pessoas veem a gente falando aqui, falam, pô, esses caras é quase santo, né, Robinho? Pelo amor de Deus. Mas a gente também tem nossas falhas, nossos Sim. erros e tem as colunas aí que nos sustentam. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por sua companhia. Fiquem com Deus.